Olá, eu sou Heloísa Collins e estou de volta para conversar com vocês sobre os queijos do Caprio do Bosque. Nesse bloco a gente vai falar sobre os queijos de sabor suave. Nós fazemos 5 queijos de sabor suave. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o chèvre cremoso ou Boursin, que também é conhecido por Boursin. Esse queijo é de fato um queijo muito cremoso. Aqui nesta versão ele é temperado, mas você não precisa usar com tempero. Você pode fazer o queijo ou comprar o queijo e usar ele totalmente sem tempero, porque ele é um queijo que se presta para muitas coisas, inclusive para sobremesas. Esse queijo tem esse nome porque chèvre quer dizer cabra em francês. E os queijos de cabra franceses vêm sendo uma inspiração para bons queijos de cabra no mundo todo, né? Quais são as características dele? Ele é um queijo de longa coagulação, ele demora pelo menos 24 horas para coagular, demora mais um dia e meio para escorrer, e ao todo demora aí uns 4 dias para ser feito. Ele escorre em trouxas, muito bonito o escorrimento dele. E o bom chèvre é um queijo totalmente liso, sem nenhum grumo, sem nenhuma aspereza. Você tem que pôr na língua e sentir que ele é totalmente liso e totalmente aderente ao seu paladar e à sua boca. Ele é um queijo muito gostoso com saladas. Pode servir também de recheios, recheio de torta, recheio de crepes, recheio de canelones. Você pode usar com uma colherada dentro do seu risoto, que fica uma delícia. Enfim, ele é um queijo muito versátil. E é o primeiro queijo que as pessoas que querem aprender a fazer queijo de cabra, geralmente aprendem a fazer. Não foi o primeiro queijo que eu fiz, depois eu vou contar essa história, mas é um queijo relativamente simples de fazer. Ele depende muito mais daqueles 3 ingredientes que eu falei para vocês: atenção aos detalhes, registro e análise do sabor, mas ele não é um queijo extremamente complicado. Bebidas. Ele vai muito bem com bebidas leves, porque como ele é um queijo muito suave, de massa ácida, ele não aguenta bebidas muito complexas. Então eu aconselharia aí um bom vinho, bem mineral, bem seco, fresco, né, um vinho jovem, ou se não, uma bela cerveja, uma cerveja Pilsen, por exemplo, ou uma Saison, ou mesmo uma cerveja de trigo, ficariam muito gostosas com ele. Bem, o segundo queijo suave que eu quero apresentar para vocês não é bem um queijo, é uma coalhada, mas eu ponho ele na categoria dos meus queijos suaves porque ele é consumido muito mais como um queijo. É a coalhada seca, que também é chamada de iogurte grego. A coalhada seca, ela é uma coalhada escorrida para poder ficar mais seca, sem a umidade do soro. E ela pode ser consumida com sal ou com açúcar. Ela se presta tanto para uma refeição, um lanche salgado, como um lanche doce. Muito interessante. Ela tem média acidez, é muito lisa, muito cremosa, e ela fica muito gostosa quando você tempera essa coalhada com azeite e pimenta, à moda árabe. Olha, a textura dela é uma gostosura, inclusive para café da manhã. Então, uma vespinha visitando o azeite bom. E uma pimentinha.
Olha aqui que gostosura para você comer com um pão caseiro ou um pão sírio, né? Muito gostoso. Ou fica muito chique para você acompanhar um prato salgado, por exemplo, quente. Um recheado de abobrinha, uma berinjela assada com uma boa colherada de coalhada seca, é uma delícia. Bem, continuando então com os queijos de sabor suave, quero mostrar para vocês o chevrotin. O chevrotin tem esse nome porque ele é um nome de um queijo francês, de cabra, que na verdade quer dizer cabritinho. Chevrotin é o cabritinho. Olhem esse queijo, como ele é macio. Isso aqui tem que ver com o processo que ele é feito. Ele é um queijo muito suave, muito natural. A gente cuida para que ele não forme casca. Então ele é um queijo gostoso se você quiser cortar em rodelas para pôr, por exemplo, uma fatia em cima de um sanduíche, de um hambúrguer. É um queijo gostoso para tomar com café, para acompanhar um doce. Então ele é aquele queijo, é um queijo que eu fiz porque as pessoas chegavam na minha vitrine, viam todos os queijos maturados e falavam assim: você não tem um queijo assim normal? Então o chevrotin eu considero que é o meu queijo normal, né? É um queijo com gosto de queijo, sem sofisticações, sem coisas excepcionais adicionadas. Ele é um queijinho simples, tá? Mas muito gostoso, com uma textura muito bacana. Ele é um queijo que derrete muito bem. Então ele se presta para você fazer grelhado na frigideira com um fiozinho de mel, ele tosta bem. Ele serve como um delicioso recheio de pastel, ou ele serve para fazer umas brusquetas, tá? Então fica aí a sugestão. Vocês estão vendo as brusquetas da Juliana, da Ju Raposo, que é a nossa chefe aqui do bistrô. Bom, o próximo queijo que eu quero mostrar para vocês é o Grego do Bosque. Grego do Bosque se inspirou num queijo grego, claro, chamado feta. O feta lá na Grécia é feito com leite de ovelha e às vezes com uma porcentagem de leite de cabra. Eles permitem até 30% de leite de cabra. Aqui no Capri do Bosque a gente faz ao contrário, né? A gente usa 100% de leite de cabra e talvez no futuro, quem sabe, a gente vai acrescentar um pouquinho de leite de ovelha. A ver. O feta é um queijo excepcional. Ele é um queijo milenar. Ele, na verdade, tem quase que a idade da história do queijo na Terra. Porque o queijo ele foi descoberto pelos homens há 10 mil anos atrás, aproximadamente, no Oriente Médio, não muito longe da Grécia. Então, esse feta, ele é um queijo que praticamente apareceu com o surgimento do queijo. Ele é um queijo salgado, então esse sal ajuda na conservação. Ele, ao mesmo tempo que ele é salgado, ele tem um frescor, então ele é muito gostoso para comer com uma salada, por exemplo. E você não precisa cortar o queijo. Se você quiser, você pode esmigalhar o queijo. Olha que delícia que ele fica com uma saladinha fresca. Vamos arrumar aqui para vocês ficarem com água na boca. A gente pega um tomatinho e faz uma saladinha estilo mediterrâneo. Se você tiver umas boas azeitonas pretas, também fica gostoso. Pode pôr também, se quiser, um galinho de manjericão, que dá um sabor legal. Um raminho de tomilho, que dá um perfume gostoso. E aí, você pega uma fatia do queijo e você esmigalha o queijo em cima da salada, à moda grega. Olha que bacana. Nossa, que perfume. Muito bom.
Como ele tem bastante sal, você não precisa de sal na salada, mas precisa de um bom azeite. Então, vamos aqui colocar um azeitinho. E você tem aí uma bela salada grega, estilo mediterrâneo. Se gostar, pode pôr um pouquinho de pimenta do reino. E tá aí o seu belo almoço de segunda-feira, que tal? Bom, e para terminar esse bloquinho dos queijos suaves, vou agora mostrar o queijo halloumi. O queijo halloumi, ele não é um queijo muito bonito de se ver, mas é maravilhoso de comer. Eu vou explicar para vocês o que é o queijo halloumi. Ó, ele é um queijo de textura fechada e é um queijo que tem uma história muito interessante. Imaginem vocês que o halloumi é um queijo turco, que também é um queijo, então vem de uma região do mundo onde os queijos de cabra surgiram, né? Também é um queijo muito antigo. E é um queijo que provavelmente foi levado pelos mouros para a Península Ibérica, para Portugal. E de Portugal veio para o Brasil com as caravelas dos portugueses e acabou dando origem ao nosso queijo de coalho. Por que eu digo isso? Porque eu analisei o processo de como o halloumi é feito, analisei o processo de como o queijo de coalho é feito, fiz o queijo halloumi, senti o seu sabor, preparei e vi que esse percurso histórico, né, dos mouros para a Península Ibérica e para o Brasil tem tudo a ver com o queijo. Eles estavam carregando o queijo com eles, sem dúvida. O que faz o queijo ser especial e ser tão adaptável para poder viajar por tanto tempo? Ele é um queijo que é primeiro salgado, depois ele é cozido no próprio soro e depois ele é muito bem escorrido. Então, vejam, ele tem 3 métodos de conservação: o sal, o cozimento e o escorrimento. Não é à toa que ele aguenta longas viagens. E aí, para você comer um bom halloumi, em vez de você comer o halloumi puro, assim, frio, não, o que você faz? Você grelha o halloumi e come ele com um acompanhamento gostoso, que combine com ele do ponto de vista cultural. Nós temos aqui no nosso bistrô um halloumi servido com uma caponata de berinjelas, que é uma delícia. Você pode grelhar o queijo, comer o queijo douradinho, né? Pode até comer com mel se quiser, tá? Então ele é um queijo simples, resistente, histórico e fascinante. Bom, esse é o final do nosso bloco de queijos suaves do Capri do Bosque. No próximo a gente vai ver um pouquinho dos queijos de média intensidade. Até lá!